A ideia dele no livro é esse, Firmados na Fé, o autor John Stott. E hoje nós vamos dar seguimento ao que ele diz aqui, à luz. Vamos, a princípio, ler o texto de Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Somente o primeiro versículo, tá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Nós falamos a respeito da convicção que nós devemos ter da nossa fé, né? Nós devemos ter sempre nos nossos corações a certeza de que somos salvos, e a gente falou a respeito disso à luz do que o Stott registrou em seu livro. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de crescimento cristão. Né? Tá, tudo bem, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora? Me converti, conheço o Senhor Jesus, o que eu devo fazer? O que o Senhor requer de mim? E aí o John Stott entende que o Senhor requer de nós crescimento. E aí ele vai estabelecer, mas crescimento como? Em quê? Né? E a gente precisa entender isso aí, né? Porque realmente é gratificante, né? Saber que Deus nos escolheu, saber que Deus nos perdoou, saber que Deus nos deu aí o seu Santo Espírito. Mas tudo isso, irmãos, não pode de maneira alguma ser aí pretexto para que nós estejamos nos acomodando, sabe? Então, um pessoal aí que logo não precisa fazer mais nada. E isso não é correto afirmar isso, tá? Bem pelo contrário. O fato de nós termos sido salvos por um Deus soberano e salvos pela graça, por meio da misericórdia desse Deus, isso deveria nos motivar em prosseguir na vida cristã no sentido de buscar um crescimento, sabe? Sobretudo, a buscar aí a questão da maturidade em Cristo, né? Então, de tantas coisas que ele afirma, ele diz o seguinte, que a salvação pela graça é um chamado, não nos autoriza a sermos negligentes quanto à vigilância, sabe? Nós já temos falado sobre isso, que a salvação pela graça é um chamado à responsabilidade. Então, a salvação pela graça também não nos autoriza a sermos negligentes à nossa vigilância, né? Pelo contrário, a palavra de Deus estabelece que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, é uma ideia de constante vigilância para que não sejamos surpreendidos, né? E venhamos aí, de alguma maneira, sofrer o dano por essa negligência. Então, a primeira coisa que ele estabelece é o seguinte, tudo bem, nós somos alcançados pela graça, por um Deus soberano, mas há necessidade de crescimento, irmãos. Há necessidade de crescimento. Nós precisamos progredir, nós precisamos crescer. Nós não podemos estagnar, sabe? O fato de termos sido alcançados por Deus já implica necessariamente nisso. Nós precisamos de crescimento, né? E é interessante porque, segundo ele, esse crescimento ele é ilustrado no Novo Testamento através de muitas e diferentes metáforas. E uma das mais importantes utilizadas aí na palavra de Deus, encontrada nas Escrituras, ela se utiliza aí das palavras justificação e da palavra santificação, sabe? E a própria palavra de Deus estabelece uma distinção bem clara com relação a esses dois termos, né? E aí nós já sabemos que a questão da justificação nos diz que somos aceitos por Deus, né? Ele nos dá essa condição quando confiamos em Cristo como nosso Salvador. E nós sabemos que esse termo justificação na verdade, um termo legal, usado aí no meio jurídico, emprestado dos tribunais, né? E o seu oposto à justificação é condenação. Aquele que não é justificado é condenado, sabe? Então, justificar é resolver, sabe? Justificar é resolver. Quando a palavra de Deus estabelece que Deus nos justificou em Cristo, ele fala que Deus resolveu o nosso problema com relação
a morte eterna. É isso que o texto, que o termo traz à nossa mente. Então, declara que a pessoa acusada é justa e inocente. Havia uma acusação contra nós, uma justa acusação contra nós diante de Deus, dado ao pecado, né? Mas Cristo pagou pelo nosso pecado e nós fomos para o banco dos réus, mas Cristo, pagando aí de forma completa a nossa dívida, ele nos inocenta, né? Então, é interessante nós observarmos isso aí, né? Foi o Filho de Deus que arcou aí com a nossa condenação. Ele nos justifica, declarando-nos inocentes diante de Deus, tá? Com base no que Cristo fez. E aí, o outro termo é a santificação. Por outro lado, descreve um processo, né? O qual os cristãos justificados são aí transformados, ou seja, tornados ou semelhantes a Cristo. Então, observe que utilizou-se a palavra um processo, né? Então, diferente da justificação, que é um ato único, aqui essa questão da santificação é um ato constante, é uma luta diária, é de fato um processo, né? Então, quando nos justifica aí, Deus nos declara justo através da morte de Cristo por nós, e quando nos santifica, ele nos faz justos pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Então, ele, para distinguir um pouco, ele vai falar, a justificação tem a ver com a nossa condição também no aspecto exterior, como aceitos por Deus. Deus olha para nós e vê em nós pessoas justificadas, vê em nós. E a santificação tem a ver com o nosso crescimento interior, em santidade, de caráter. Então, Deus olha para o nosso coração e Deus vê que, de fato, nós estamos cada dia mais parecidos com Cristo, no que diz respeito aí ao nosso caráter. E, obviamente, isso também vai dar-se ao ponto de externar, né? Porque não tem como evidenciar a santidade de uma pessoa se isso não for demonstrado por meio do seu dia a dia, né? A gente entende dessa maneira, obviamente, né? Então, é interessante a gente observar essa questão. E, além disso, enquanto a nossa santificação é repentina e completa, como nós afirmamos, de modo que nunca teremos necessidade mais de sermos justificados, né? Porque já fomos justificados pelo o Senhor. Ele vai mostrar aqui que essa justificação de Deus na nossa conversão, obviamente, já na nossa santificação é algo incompleto. Enquanto nós aqui estivermos, nós nunca seremos plenamente santificados, né? Então, é interessante. E ele traça até um paralelo aqui com um tribunal, que ele fala que leva apenas alguns minutos para o juiz pronunciar o veredito, né? E absolver o acusado, né? Então, essa é a ideia da justificação, né? Aquele tempo que o juiz leva ali para estabelecer o veredito. É de uma vez só, é coisa, né, rápida. E já para chegarmos pelo menos perto de nos tornarmos semelhante a Cristo, leva aí uma vida inteira. Não é da noite para o dia. Não é algo fácil, mas é uma necessidade de todo aquele que é nascido de novo. E aí ele vai falar exatamente disso. Nós somos nascidos de novo. Por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo. E aí os autores do Novo Testamento, irmãos, têm aí outra maneira de ensinar essa distinção entre o começo e a continuação da nossa caminhada cristã. Eles dizem que quando Jesus Cristo se torna o nosso Salvador e Senhor, nós somos, né, não só justificados, mas também regenerados. E esse termo traz a ideia de nascido de novo, né? Regenerados, gerados novamente. E aí, então, muda-se a metáfora. Saímos de um tribunal de justiça e entramos numa maternidade. A ideia é essa mesmo. E o que vemos diante de nós, né, não é um prisioneiro que foi absolvido, mas um bebê que acaba de nascer, uma criança, sabe? Quanto tempo leva? Ele faz uma pergunta de um Stott, né, para um bebê nascer. Quanto tempo leva, né? Obviamente que existem suas exceções, né? Tem partos aí que são terríveis, mas são alguns minutos, sabe? Não sei quantos já participaram aí,
de um parto, mas é um negócio rápido, né? Um negócio muito rápido. Mas existem aí meses que precedem, né, esse nascimento. E o trabalho de parto aí, então, é uma coisa rápida, salvo as exceções. Mas o nascimento em si, ele é rápido e instantâneo. No entanto, embora esse bebê leve aí apenas alguns minutos para nascer, ele pode levar anos, né? Muitos anos, para alcançar aí uma maturidade física e emocional, né? Isso aí vai de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que amadurecem rápido, né? E tem outros que levam mais tempo, né? E é interessante nós observarmos isso aí. Assim se dá também com uma criança. A gente observa mais quando a gente tem criança em casa, né? Aqui nós estamos com o Davizinho e a gente tem observado algumas coisas, umas características da criança, né? O Davi é uma criança bem precoce em alguns aspectos e está desenvolvendo além do normal, vamos dizer assim, né? E pode ser que isso se dê também em relação à maturidade, ou não. Mas é interessante a gente observar que leva-se tempo para se alcançar a maturidade diferente do nascimento, que é uma coisa instantânea. Então, nascemos espiritualmente, foi instantâneo, justificação, regeneração, novo nascimento, e agora estamos em um processo de aperfeiçoamento para sermos moldados aí à imagem daquele que nos salvou, que é Cristo. E aí é um processo. E aí é chamado de santificação. E esse vai levar a vida toda, né? Para que a gente possa, de fato, a cada dia sermos mais parecidos com o nosso Senhor. E só seremos plenamente santificados quando não mais estivermos aqui, quando nosso Senhor voltar e nos levar para a eternidade com Ele. Enquanto aqui estivermos, nós temos que lutar para sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Tá? Então, sendo assim, o que a santificação é para a justificação é instantânea, a santificação, né, obviamente, vai se dar como um processo. O crescimento é para o nascimento. A criança nasce de forma instantânea, rápida, mas esse crescimento é gradativo e o amadurecimento é ainda mais, né? Então, essa justificação e o novo nascimento acontecem ao mesmo tempo, no momento em que nos unimos com o Senhor pela fé, quer estejamos conscientes do que está acontecendo, quer não. E a santificação, né, e o crescimento, por outro lado, levam aí esse tempo. E um tempo diferente na vida de cada um. E a gente precisa atentar para isso. Tanto para o nosso crescimento, quanto para o cuidado com aqueles que são de novo gerados, com os novos convertidos. O John Stott chama a atenção de nós como igreja para essas questões, né? Então ele vai afirmar que o propósito geral de Deus é que todos os seres humanos cresçam física, mental e emocionalmente. Sabe? A estrutura humana foi formada por Deus para este fim, para que houvesse esse desenvolvimento, né? E é muito triste quando uma pessoa apresenta aí um retardamento em alguma área, sabe? Uma deficiência em alguma área. Isso gera tristeza nos nossos corações. Mais ainda nos corações dos pais, sabe? Quando há essa questão dessa deficiência presente, né? Seria uma anormalidade, né? Deus não idealizou dessa maneira. Igualmente triste, ele vai falar, é um crescimento espiritual também limitado. Quando nós encontramos na igreja centenas de pessoas que nunca saem do berçário, sabe como? Parece uma creche a igreja. E aí ele chama atenção para isso. São pessoas que ainda não atentaram para a questão do crescimento. São meras crianças em Cristo. Ele até usa aqui um termo freudiano, aí, uma regressão infantil, né? Eles não saem desse estado, não. Eles ficam nisso aí. E o apóstolo Paulo já havia, inclusive, falado com os crentes a respeito disso. O apóstolo Paulo sempre se preocupou com isso. No capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo 1,
Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo, sabe? Então, observa, né, que sempre existiu no seio da igreja esse tipo de pessoa, e sempre vai existir. E nós devemos estar atentos a isso, para que nós possamos servir de suporte para esses irmãos. Capítulo 1, versículo 28 de Colossenses. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O qual nós anunciamos, advertindo a todos os homens, a todo homem, desculpe, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E a ideia aqui de perfeito é maduro. Então, essa é a ideia de Paulo. Nós ensinamos a vocês a fim de que vocês amadureçam em Cristo, sabe? E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Quando nós somos regenerados, nós somos regenerados com o propósito de nos assemelharmos a Cristo. E para isso nós precisamos desenvolver espiritualmente, trilhar o caminho da santificação. Sabe? É interessante, porque quando nós iniciamos na igreja, isso marcou a nossa vida, né? Mas aquilo ali foi só um começo, ou um novo começo, e não um fim da nossa caminhada. Então, esse marco é um marco inicial. E a partir de então, nós precisamos compreender à luz das Escrituras o que nós devemos fazer para alcançarmos este fim estabelecido por Deus, que a princípio passa pelo critério aí da santificação, do crescimento. Independentemente se estivermos pensando na nossa conversão, no nosso batismo, ou a nossa filiação à igreja, sabe? Nós precisamos pensar nisso tudo, empolgados em celebrar o começo da nossa caminhada cristã, mas olharmos para trás, entendermos que hoje nós temos desenvolvido, nós temos crescido, sabe? Nós temos ampliado os horizontes, faz necessário. Nós não estamos como água estagnada, nós estamos como água corrente, que gera vida, sabe? E aí ele vai apontar aqui, irmãos, essa questão, tá? Tudo bem, pastor, o senhor está falando que nós precisamos crescer. Mas quais são as áreas necessariamente de crescimento? Em que nós precisamos crescer? Né? E às vezes as pessoas pensando em crescimento, elas pensam até em número na igreja, o que é muito importante, sabe? Não que números não sejam importantes. Sim, todo mundo gosta de ver resultado do seu trabalho. E pensando em números como crentes genuinamente convertidos, pessoas genuinamente convertidas, é interessante que nós temos no nosso meio, com certeza. É edificante, é motivador. Mas não é disso que o autor está falando. Está falando de um crescimento pessoal, de desenvolvimento, né? Do amadurecimento. E aí é interessante a gente observar, porque ele traz aqui 4 áreas específicas que nós precisamos crescer, sabe? Para que estejamos de fato agradando a Deus e para que estejamos de fato cumprindo aquilo que a justificação estabelece para nós, que é o crescimento. A primeira coisa que ele diz é que nós precisamos crescer na fé. É verdade, na fé. É a primeira questão que ele levanta aqui. Devemos crescer na fé. É algo assim, uma característica indispensável na vida de todos nós, né? E nós precisamos externar essa maturidade na fé, esse crescimento na fé, né? É interessante, porque Jesus falou isso para os seus discípulos. Mas o que é fé? Uma palavra só. O que é fé? Alguém poderia falar o que é fé? É o firme fundamento. Sim, mas uma palavra só. Esse é Hebreus 11:1. O senhor está afiado, né? Eu quero com uma palavra. Defina fé com uma palavra. Certeza. Hã? Certeza. Certeza. Fé, certeza. Tá, outra, por favor. Confiança. Confiança. Outra, por favor. Juliana falou persistência. Adriana, por favor. Acreditar em uma coisa sem ver. Isso é Hebreus 11. É o firme fundamento que o nosso irmão Albertino citou aqui.
Hebreus 11:1. Agora eu quero com uma palavra só. Resume isso que você falou para mim com uma palavra. Fé é... Adriano? Uma palavra. Uma palavra. É. Não sei. Sabe? Porque você tá confuso aí, talvez por ter se pego aí de surpresa. Ela disse acreditar em alguma coisa, então acredito que seria crer, né? Aí, tá vendo? Isso é fé. Mas o autor vai estabelecer que fé é confiança. Tia Bia, a senhora está lendo o livro, né? Muito bem. Tia Bia Tia Bia. Confiança, é tudo isso que vocês falaram. Ainda não, mas vou ler. É tudo isso que vocês falaram. É o que o Albertino falou, que a Adriana falou, é o que o presbítero Nery falou, é o presbítero Jus falou. Tudo isso, de fato, é fé. Mas com base no que ele está falando aqui, fé não é nem incredulidade, nem superstição, é confiança. Sabe? Irmãos, e isso é muito interessante. Porque se fé, de fato, é confiança, é certeza, é crer, independentemente do que me aconteça, se eu sei que Deus tem sempre o melhor para a minha vida, eu preciso descansar nisso. Eu preciso descansar nisso. Nós estamos aí orando a Deus com desejo sincero de começar um trabalho numa cidade aqui próximo de nós, aproximadamente 100 quilômetros, Carmópolis. Mas tem algumas coisas que são barreiras ainda para nós. Mas eu creio que se Deus tem, de fato, um projeto para a gente começar esse trabalho lá, Ele vai fazer com que essas barreiras se rompam. Isso é fé, eu confio nele. Fé. Confiança. Tem plena convicção disso. Não perco um segundo de sono. Porque eu sei que é para a glória dele, ele sabe o que é melhor. Se isso realmente veio dele para os nossos corações, se isso não é uma vaidade nossa também, tem isso tudo, ele vai fazer com que as coisas, de fato, possam caminhar para que o seu nome seja glorificado. Né? E, independentemente se vamos fazer ou não, isso não implica em glória ou não glória de Deus. Deus sempre será glorificado, com o sim ou não, mas ele irá nos permitir, de fato, estar ali. Então, irmãos, nós somos cristãos porque nós colocamos a nossa confiança em Cristo. Sabe? Como o nosso Salvador, sim. Amém. Mas também porque nós confiamos nas promessas de Deus para nossas vidas. Não somente com relação à salvação. Fé não é somente para a salvação, que nós somos salvos mediante, ela faz parte do processo na justificação, mas nós precisamos de fé também para rompermos aí o dia a dia, para vivermos o dia a dia. Sobretudo para estarmos agradando a Deus naquilo que nós fazemos. Sabe? E é muito interessante, porque a fé, ao contrário do que muitos pensam, a fé, ela, ainda que ela vá além da razão, ela nunca se opõe à razão. Inclusive, irmãos, um ponto para se estabelecer de um cristianismo sadio de equilíbrio entre fé e razão. Não é só uma coisa nem só outra. Então não é um antagonismo aí, não é uma oposição. A fé, ela não se opõe à razão, tá? Ela não está contra a razão. Ela vai além do racional, é bem verdade, mas ela não se opõe a ele, em momento nenhum, né? Então, a racionalidade da confiança depende da confiabilidade da pessoa em quem se confia. Essa é a ideia que o autor traz. E não existe pessoa mais confiável do que Deus. Sabe? Não existe. Esse Deus que se revelou na pessoa do seu filho. Esse é aquele que nós devemos ter com maior confiança. Eu, às vezes, quando eu vou evangelizar as pessoas, e eu uso muito essa expressão de que eu já vi muitas pessoas se decepcionarem com pessoas, mas eu nunca vi ninguém se decepcionar com Deus. Sabe? Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa que passou por um processo muito duro na nossa igreja. Eu ainda era evangelista na igreja, de disciplina e de exclusão. E eu estava falando para ele a respeito de algumas coisas, porque a pergunta que ele fez para mim me fez lembrar do passado, e eu disse para ele: rapaz, é possível que você esteja
É possível, eu não estou afirmando que você esteja pensando assim porque você teve uma decepção muito grande entre nós como crentes. Aí depois ele me mandou uma mensagem que me surpreendeu e eu passei a amá-lo ainda mais. E ele disse, não, meu pastor, não é isso não. Não é isso não. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que a igreja me disciplinou, a igreja fez exatamente o que tinha que ser feito à luz das Escrituras. Não é nada disso, não. Sabe? A igreja fez exatamente o que precisou ser feito com relação à minha pessoa. Eu entendi que eu errei e eu era réu de disciplina e por isso eu entendo que vocês foram justos no julgar de vocês, a maneira como vocês conduziram aí toda a questão. E isso encheu meu coração, sabe? Encheu meu coração, porque é alguém que realmente, apesar de ter feito o que fez, aos olhos de muitos, não é digno do perdão, mas é alguém que reconheceu o seu erro. Alguém que realmente entende que a igreja agiu com justiça, a igreja agiu com amor, ao contrário de sair, né, denegrindo a igreja e os irmãos que participaram de todo o processo. Foi alguém que acatou isso com apreço, com amor no coração, sabe? Então, eu fiquei assim, maravilhado ao conversar com esse irmão, sabe? Então, a gente precisa observar essa questão, irmãos, que essa fé aí, ela é uma fé que nos leva, de fato, a confiar em Deus, porque Deus nunca nos decepciona. Então, não teve decepção por parte dele em relação a Deus, porque ele entendeu que isso fazia parte do caráter justo de Deus, dos irmãos agindo dessa maneira. Sabe, eu fiquei assim maravilhado. Foi algo assim que realmente me mexeu comigo ontem à noite, sabe? E eu fiquei maravilhado. Então, é interessante nós observarmos isso. Então, eu tenho dito nos meus evangelismos exatamente isso. Pessoas se decepcionam com pessoas, mas com Deus eu nunca vi ninguém se decepcionar. E isso, para minha surpresa, me chamou a atenção, esse aspecto de não ter decepcionados nem com Deus e nem com os irmãos, que entendeu perfeitamente que os irmãos agiram de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Tá? Então, a fé, irmãos, a fé não é, no entanto, algo estático. Tá? A fé não é como uma água parada, nós afirmamos aqui anteriormente. Ela deve ser viva e crescente. Como se podemos afirmar que a fé ela deve estar em movimento. A ideia é essa do autor. E Jesus, inclusive, repreendeu os apóstolos, chamando-os de homens de pequena fé. Se bem que depois ele acrescentou que se eles tivessem ali a fé do tamanho do grão de mostarda, poderiam realizar grandes coisas para Deus. Mateus 16:8 e Mateus 17:20. Um vai falar 16:8 de homens de pequena fé, no Evangelho de Mateus. Deixa só, nós abrimos a Bíblia para confirmarmos o que estamos afirmando. 16:8, que diz assim: percebendo Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Uma pergunta que Jesus faz para eles. E depois, o Senhor Jesus, no versículo de número 17, no versículo 20 aí, né, diz, e ele respondeu, por causa da pequeneza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa para aqui, para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, observe que o Senhor Jesus, ele repreende esses irmãos e, ao mesmo tempo, ele afirma que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Né? Em outras ocasiões, eles vieram a Jesus e disseram, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E essa deve ser a nossa oração, Lucas 17:5. Pedir a Deus, né? Aumenta-nos a fé. Amém. E como nós precisamos, irmãos, ter a nossa fé aumentada pelo Senhor. Não para a nossa vaidade, mas para que possamos, por meio dela, compreender os desígnios de Deus. Sabe? Às vezes nós somos tímidos, porque nós não temos exercitado a fé. Ela já está em nós. Nós precisamos, obviamente, tê-la aumentada.
Mas a palavra de Deus diz que se nós precisamos de alguma coisa, precisamos pedir a Deus que dá, deliberadamente. Então, precisamos recorrer a Deus de oração. Senhor, aumenta-nos a fé. Mas é fé, irmãos, não necessariamente para que estejamos realizando milagres, se Deus permitir, e Ele quiser operá-los através de nós, louvado seja o teu nome. Mas é muito mais do que isso. É fé para compreender de fato seus desígnios, para entender o que Ele requer de nós enquanto aqui estivermos. Amém. Porque de nada adianta, irmãos, sairmos por aí como milagreiros se não entendermos o propósito de Deus para a nossa vida em particular. E o propósito, o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida, à luz do que nós estamos estudando hoje, é que nós estejamos crescendo espiritualmente e, a princípio, na fé. E existem níveis diferentes de fé, e existe mesmo. Uns têm mais, outros menos. Sim, é assim que se dá. Mas é interessante, porque nesse texto que o Senhor fala da mostarda, que é um arbusto diferente do nosso, né? A nossa mostarda é uma árvorezinha. Essa mostarda aí, do contexto judaico aí, é grande ao ponto de árvores aninharem-se a ela, fazerem ninhos sobre ela, né? Então, é interessante observar, porque traz a ideia da pequenez da fé no início. Ela é dada pequena, mas pode crescer e florescer. E é interessante, porque na nossa ótica parece que quando nós somos gerados com uma fé absurda, né? Porque naquela época não tinha limites para nós, nada era impossível. Mas às vezes não era consequência de fé, era de entusiasmo, de qualquer coisa. Porque, na verdade, essa fé, ela deve ser alimentada para que ela seja desenvolvida enquanto nós caminhamos. Ela deve ir crescendo. Essa é a grande verdade. Deve sendo fortalecida. Sabe? Nós precisamos observar essa questão. E essa fé, irmãos, ela é amadurecida à medida em que nós lemos a palavra, sabe? Meditamos aí na integridade do caráter de Deus e passamos a crer nas suas promessas para a sua igreja. Aí nós vamos amadurecendo essa fé, ou ela é amadurecida em nós. É o que o apóstolo Paulo escreveu aí aos Tessalonicenses, né? Deveria ser aí em relação a todos nós, 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, por favor, só um minuto. Deixa eu ver se eu não me equivoquei aqui. Capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé crescendo sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo é grato a Deus porque esses irmãos estavam crescendo em amor e fé. E essa é a grande verdade. Nós precisamos crescer em fé. Mas não só em fé, nós devemos crescer também, segundo o autor do livro, em amor. E aqui, em segundo lugar, o amor. Nós devemos crescer no amor. Jesus resumiu a lei, obviamente, aí nos 2 mandamentos do Antigo Testamento. Amar a Deus com todo o nosso ser e ao próximo, como a nós mesmos. E isso aí é o resumo de toda a lei, disse ele. E Paulo vai estabelecer, quando escreve aos crentes de Roma, algo muito interessante em relação a esse amor. Nós precisamos observar de forma a sermos moldados por esse princípio, que diz assim, versículo 10 de Romanos 13, 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tá? Ele está falando de Cristo, aquele que é perfeito. Mas vamos no versículo 8, que fala: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor nunca acaba. O amor permanece. Nós precisamos observar essa questão.
eu li aqui em Coríntios. Vamos para o texto de Romanos, irmãos, para falar dessa questão desse cumprimento da lei. Romanos 13, versículo 10. Agora sim. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, esse princípio precisa ficar muito claro para nós. Que o cumprimento da lei é o amor. Não tem como nós estabelecermos que vivemos para Deus, porque Cristo cumpriu a lei por nós, se nós não tivermos entre nós esse vínculo da perfeição, que é o amor. Lembra de vínculo como um zíper que une duas partes. Precisamos viver em amor. E é interessante, porque ele acrescentou que o amor é maior do que a fé e a esperança. Paulo vai falar isso, que o amor é maior que a fé e a esperança. E agora nós vamos lá para Coríntios 13, onde o pastor leu anteriormente. No versículo de número 13 também, ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o amor é o maior. É o maior, irmãos. E a razão para isso é que Deus é amor. Nós falamos que o amor não é sentimento, é uma característica de Deus. João vai falar que Deus é amor. A personificação do amor é Deus. Ele derramou sobre nós o seu amor, de fato. E nós o amamos. O evangelista João vai falar porque ele nos amou primeiro em 1 João 4, 7 a 12 e 19. 1 João 4, 5, vai falar. Senhor Albertino, você falou alguma coisa? Desculpa. Amou o mundo de tal maneira Ah, sim, João que 3,16. deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meu irmão, é isso mesmo. E é interessante, irmão, a gente observar essa questão, porque além da importância do amor, né, superioridade dele em relação à fé e esperança, que além de Deus ser amor, haverá um dia em que nós não precisaremos mais de fé nem de esperança, mas o amor permanecerá em nós, o dia cujo qual nós estaremos na eternidade com o Senhor. Então, fé e esperança é para essa realidade, para a realidade espiritual que nós seremos levados depois de termos esse corpo transformado. Não precisa de fé e esperança, então pode abusar da fé e da esperança aqui, fica com medo de gastar não, sabe? Não precisa ficar com medo não. Enquanto ao amor, não posso falar isso, porque a palavra de Deus diz, se tivermos que dever algo a alguém, que devamos amor. Ou seja, nós nunca amamos o suficiente. Isso nós haveremos de fazer somente na eternidade. É uma coisa interessante as escrituras, né? Sabe? E é interessante nós observarmos essas questões, sabe? Mas o autor do livro, John Stott, ele vai falar uma questão aqui que às vezes não nos é agradável, mas é necessário que seja dito, né? É que ele diz que nem sempre os cristãos e nem sempre as igrejas são conhecidas, infelizmente, pela qualidade do seu amor, sabe? Infelizmente. Então, ele diz isso aqui porque ele vai citar 1 Coríntios 3, de 1 a 3, quando o apóstolo Paulo teve que chamar a atenção dos coríntios. E, segundo Paulo, estavam sendo mundanos e infantis, porque havia entre eles inveja e contendas. E o que há, às vezes, entre nós também, por nossa vergonha. E ele diz, pense você, qual a avaliação que Jesus faz da nossa igreja hoje? O apóstolo Paulo, que não conhecia o coração dos homens, chegou em Corinto, chegou a essa conclusão. E quando o Senhor Jesus, que conhece e prescruta o mais íntimo do coração humano, olha para nós como igreja, como é que fica isso? Qual que é a avaliação que ele faz? Eu gostaria de, respeitosamente, dizer para você, não olhe para o lado. Olhe para dentro de você. É uma avaliação pessoal. Porque nós não somos autorizados a fazer esse tipo de avaliação em relação aos outros, porque seria um julgamento pecaminoso. Porque nós iríamos julgar com quais critérios? Se for sem critério, é pecaminoso. Mas se for um julgamento com critério, obviamente, é permissivo. Mas fato é, irmãos, que a exortação aqui, a reflexão é pessoal.
sabe? Quando o Senhor olha do alto para o meu coração, no que tange ao meu amor como igreja do Senhor, qual a avaliação? Uma nota de 0 a 10. Qual que seria a nota que o Senhor daria para a minha conduta, para a minha postura? Sabe? É algo que nós precisamos refletir. E muito. Precisamos ouvir e dar atenção, irmãos, a exortações dessa natureza. Fazemos uma reavaliação da nossa vida. Do nosso amor para com o nosso próximo. E o apóstolo Paulo exorta esses irmãos, mas ele os exorta no sentido de encorajá-los, não é de desprezá-los, não, diminuí-los, não, encorajando-os a melhorar, a serem aperfeiçoados. Olha o que ele diz. Primeira Tessalonicenses 4:10. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. O que o apóstolo Paulo está falando? Realmente vocês estão expressando amor. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Mas vocês precisam progredir cada dia mais. Nunca pense que você está amando demais. Nunca pense que o amor que você tem demonstrado é o suficiente. Ame mais. E mais e mais. E quando você tiver dificuldade em entender que você não deve amar uma pessoa porque ela não merece o seu amor, olhe para aquilo que Cristo fez na sua vida. E seja verdadeiro. Quem de nós merecíamos o amor que Deus derramou sobre as nossas vidas? E qual a qualidade desse amor, irmãos? Um amor sacrificial. E por que agora nós negamos aí nos amar ou negamos o amor a pessoas que carecem desse amor? Ontem uma pessoa mandou uma mensagem para mim a respeito do episódio da menina de 10 anos que foi estuprada lá no Espírito Santo. Muito triste com os crentes, eu também confesso para vocês que eu também fiquei. Não é o caminho, não é assim que a gente deve proceder. Perguntando para mim muitas coisas. Eu disse para ele, a princípio, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles crentes estão equivocados. Se eles fossem para lá, para frente daquele lugar, para orar para aquela menina, para que ela tenha ali os seus traumas amenizados por Deus, Deus pode, pela sua misericórdia, eu até entenderia. Mas não é o caminho, não. Mas o que eu disse para ele foi o seguinte, você está preocupado com coisas que são extremamente importantes e relevantes. Mas você não pode se esquecer que existem ali 2 pessoas que carecem da sua oração. Da menina, para este fim que nós estabelecemos, e desse homem, para que ele nunca mais faça isso. Que nada, pastor, ele merece o inferno, a morte, a cadeia. Sabe? E isso dói no nosso coração. Dói muito. Porque a gente não pode ser levado pelo sensacionalismo, pela influência de mídia. Sabe, irmãos? Nós não fazemos igual, pior pela graça de Deus. Nós temos que nos render a isso. Nós somos sustentados por Deus. E todos carecem da glória de Deus. E a gente tem que orar para que pessoas como essas se convertam e mudem, sabe? Verdadeiramente. E orar, obviamente, por essas que são vítimas. Não compete a nós. Nos falta amor, irmãos. Nós condicionamos o nosso amor. Nós queremos amar muito quem ama muito. Ou queremos amar quem ama. Não há quem ame muito, né? Mas nós precisamos amar quem odeia também, sabe? Eu preciso amar, inclusive, quem me odeia. Não um tio que odeia uma criança, não. Porque isso é um gesto de ódio, certamente. Mas eu preciso amar até quem me odeia. E a pessoa falou, eu realmente nunca pensei por esse lado. E eu confesso que o senhor tem razão. O senhor tem razão. Não sou eu, irmãos. É a palavra, é o evangelho. Não sou eu. Se não for, irmãos, à luz do que o evangelho estabelece, eu não quero ter razão nunca. Porque é possível que a minha razão
longe daquilo que a palavra de Deus estabelece, seja irracional. Estranho, né? Mas é. E eu não quero ser assim. Nós não podemos, não devemos ser assim. Sabe? Nós temos que amar. 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 E amar a qualquer custo. É difícil, mas é lógico que é. Claro que é, humanamente falando, é impossível. Mas nós estamos falando de novas criaturas, pessoas que estão crescendo espiritualmente. É doloroso? Claro que é. Não necessariamente por ser uma criança, o que choca muitos mais, mas por ser um ato contra uma vida, sabe? Mas a gente precisa amar. E é interessante, porque o apóstolo Paulo fala com esses irmãos, e a ideia dele aqui é legal, porque ele vai mostrar até que ponto eles deveriam crescer. O apóstolo Paulo é interessante demais, né? No capítulo 3 aqui, no versículo 12, Primeira Tessalonicenses 3:12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos os, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpas, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Sabe? Essa ideia de faça crescer e aumentar aqui é a ideia de transbordar. Sabe? Que vocês transbordem amor, essa é a ideia de Paulo. Algo muito, muito interessante a se pensar em dias tão difíceis. O apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos crescer na fé, precisamos crescer no amor, mas ele diz que nós também, em terceiro lugar, devemos crescer em conhecimento. O autor do livro, desculpe, John Stott, vai falar em conhecimento. Né? O cristianismo, ele põe bastante ênfase na importância do conhecimento. Sabe? Chega a repreender, inclusive, o anti-intelectualismo aí, né? Por ser uma atitude negativa, né? Paralisante, sabe? E, inclusive, ele vai atribuir muitos dos nossos problemas à nossa ignorância. O próprio Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que John Stott estabelece essa linha. Sabe? Sempre que o coração está cheio e a cabeça vazia, irmãos, surgem aí fantasias perigosas. Alguém já disse que cabeça vazia É oficina. é a oficina de quem, irmão? Oficina Do de quem? diabo. Do diabo. Mas alguém já disse que ela é cheia demais também, é a indústria de Satanás. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Porque às vezes ela está cheia de tantas coisas perniciosas que ela passa de oficina para uma indústria. Então não é só a cabeça estar cheia, é do que ela está cheia. Do que? Sabe? Do que ela está cheia. Nós precisamos nos encher de coisas lá do alto. Lá do alto, o apóstolo Paulo fala isso. Sabe? E o apóstolo Paulo diz, e de forma bem clara, ele fala, quanto ao modo de pensar, observa, irmãos. Olha o que esse homem fala dentro dessa temática, dessa noite. No versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Olha o que ele fala. Irmãos, não sejais meninos no juízo, no julgamento, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Está falando de alguém que adquiriu conhecimento. Temos que ser amadurecidos. É interessante, porque o apóstolo Paulo, nas suas exortações, ele é bem claro. Ele diz, eu quero que vocês saibam, ou não quero que vocês sejam ignorantes quanto, sabe? E de outra forma, ou em outros momentos, ele diz, mas vocês não sabem, deixando implícito aí que se os leitores soubessem, eles agiriam de forma diferente. Entendeu? Então, faz necessária essa questão
do conhecimento. Se não, vejamos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, para saberdes qual a esperança. Conhecimento. Conhecimento. Nós precisamos conhecer. Capítulo 3 de Efésios, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo. Observe que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, para que eu seja tomado da plenitude de Deus enquanto eu aqui estiver, eu preciso conhecer o amor de Cristo. Conhecer. É verdade. Precisamos conhecer, irmãos. E Paulo continua mostrando trazendo essa ideia, mostrando isso para nós. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, Colossenses 1, 9. Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, irmãos. Lá transbordar em amor, aqui transbordar em conhecimento pleno. Paulo está instigando esses irmãos a conhecer a Deus. Nós sabemos, irmãos, que um Deus santo e imenso como nós não pode caber na nossa cabecinha humana, pecaminosa. Exaustivamente, nós jamais haveremos de conhecer a Deus. Mas devemos, cada dia mais e mais, ampliar esse nosso conhecimento. Amém. Sabe? Buscar isso para as nossas vidas. Amém. Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, do conceito hebreu de conhecimento. Porque o conhecimento, no contexto hebreu, nunca foi puramente intelecto. Não é só coisa da mente e da cabeça. Ele ia além do compreender. Ele abrange o experimentar. Para conhecer a Deus implica em experimentar a Deus. Provar e ver de que o Senhor é bom. É experimentar de Deus. Isso é buscar conhecer a Deus. Sabe? Nós já vimos que conhecer a Deus em Jesus, que nós conhecemos a Deus em Cristo. E nós precisamos ampliar esse nosso conhecimento do ser de Deus, nos assemelhando a Cristo. Amém. Em um relacionamento vivo e pessoal com Cristo. Amém. É um relacionamento dinâmico e está sempre crescendo. Amém. Sabe? Assim como todo relacionamento. Se não for alimentado, irmãos, todo relacionamento é assim. Se ele não for alimentado, ele vai definhando e chega até a morrer. É assim. Quantos relacionamentos que nós tínhamos no passado aí? Que por algum motivo nós mudamos de cidade, perdemos o contato de pessoas que nós éramos amicíssimos. E por mais que você diga, não, aqueles que eu sou muito amigo, eu continuo tendo contato com eles. Mas não é a mesma coisa, observe. Porque falta algo no relacionamento, que é o cotidiano. Que é exatamente esse experimentar, estar juntos diariamente, conviver. A ideia é essa. Nós precisamos entender isso aí.
Paulo passava essa ideia. Paulo pede para os irmãos de Filipos que esse seja o desejo do coração deles. E o termo aqui nos leva até uma expressão que para nós não soa bem, que é a questão de ambição, de ansiar profundamente isso aí. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, ele fala assim: sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O verso 10, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Tomando a forma dele, parecendo com ele. Sabe? O que o apóstolo Paulo ansiava para si, ele ansiava para os outros. E ora, inclusive, orava para que esses irmãos estivessem continuamente crescendo. Crescendo. Colossenses 1:10. Sabe? Pedro também tinha essa ideia em mente, para que seus leitores estivessem crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro 3:18. Então, irmãos, observem que o autor nos chama a atenção para esse crescimento na fé, no amor, no conhecimento, e também agora, no quarto ponto, na santidade. Sabe? Devemos crescer em santidade. Falamos de santidade no início bastante, né? E crescer em santidade é aí o processo chamado de santificação, né? Sobre o qual começamos a refletir no começo desse capítulo aí acerca desse assunto. E já falei outras vezes também. Então, Paulo nos dá aí uma declaração muito esclarecedora do que significa essa questão de santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Em a qual ninguém verá o Senhor. Jesus. Essa é a grande verdade. O autor de Hebreus fala isso. E é muito interessante o que o senhor citou aí agora, meu irmão. Por quê? Porque quando a gente olha para esse texto, parece-nos que a santificação é um quesito, né? Para ver a Deus, né? Para estar com Deus um dia. Mas se a gente fizer uma análise do texto, nós vamos entender que a santificação é uma necessidade daqueles que um dia estarão com Cristo. Por isso que o autor de Hebreus coloca nesses termos. É uma necessidade nossa, irmãos. E cada dia mais sermos transformados à semelhança do nosso Senhor. Essa é a ideia que Paulo declara, sabe? Em vários momentos, Paulo frisa essas questões assim, de forma muito maravilhosa. No capítulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele fala assim: e todos nós, com os rostos desvendados, contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo o Senhor, o Espírito. Sabe? Somos aí transformados em glória, santidade. Então, irmãos, santidade consiste em sermos semelhantes a Cristo. Tá? Então, santificação é o processo pelo qual somos transformados. E o texto lá, esse texto, essa ideia de transformado, esse termo, ele aparece também em Mateus 17:2, o presbítero Wilson, inclusive no estudo de domingo, até mencionou, 17:2, na transfiguração de Jesus. O termo transfiguração lá é metamorfo, de metamorfose, é de transformação. A ideia de sermos transformados à imagem de Cristo. Isso. Ele fala que consiste em sermos semelhantes, e a santificação consiste também num processo gradual, sabe? Precisamos estar cada dia mais parecidos com o Senhor. E a santidade, por fim, ele estabelece aqui, além de ser aí consistir em sermos semelhantes a Cristo e ser um processo gradual, a santidade é obra do Espírito Santo. Como ele mesmo é santo, né? Preocupa-se em promover a nossa santidade. O segredo da santificação não é que nós nos esforçamos para viver a nossa santidade, ou
né, para vivermos aí como Cristo, mas que Cristo vem habitar em nós através do seu Santo Espírito. Amém. Sabe? Essa é a ideia maior. Amém. E o Espírito Santo vai agindo com o fim de nos transformar. Com glória cada vez maior. Por isso que Paulo diz de glória em glória. Para que a parte que nos cabe aqui, então, você vai falar, então vamos cruzar os braços, já que é um papel do Espírito Santo? Claro que não, né, irmãos? Não. Nós já falamos sobre isso, né? Aqui é um ato de nossa responsabilidade. Nós estamos falando da santificação processual. Nós estamos falando da iniciada e da aguardada, não. Que Deus é iniciada com Cristo, quando Ele nos justifica, e a aguardada que dar-se-á na volta do Senhor, quando não mais precisaremos lutar contra o pecado. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Né? Qual que é o nosso papel? A parte que nos cabe aí é como a face descoberta. Com a face descoberta, é o termo que o autor utiliza aqui. Contemplar e assim refletir a glória do Senhor. E como é nas Escrituras, que essa glória é revelada com mais clareza, a nossa contemplação consiste em procurá-lo justamente ali para podermos adorá-lo. Ainda que não seja plenamente desvendado, é como se nós estivéssemos exatamente procurando para ver o que está por trás de. É um anseio de trazer às claras aquilo que a princípio parece estar oculto. E isso dá-se por meio da obra do Espírito. Ele é que nos dá discernimento. Ele é quem nos dá aí a iluminação para compreendermos as Escrituras, a revelação de Deus. Então, eu gostaria que nós estivéssemos pensando nessa noite acerca dessas coisas. Amém. Nós somos, sim, salvos pela misericórdia de Deus. Somos crentes. Isso ninguém pode tirar de você nem de mim. Ninguém. Mas há algo a ser feito. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles anseiam por crescer espiritualmente. Amém. Amém. E o quanto nós temos ansiado por esse crescimento, irmãos? Muito. O quanto que nós temos buscado, irmãos, crescer na fé, no amor. O quanto você tem buscado crescer no conhecimento. O quanto, e por fim, nessa santidade maravilhosa. Amém. Precisamos fazer uma análise da nossa vida. E entendermos, de fato, se eu fui alcançado por esse Deus dessa forma tão gloriosa, há algo a ser feito por mim, eu preciso buscar estar aí fazendo aquele que é o meu papel, cumprir a minha obrigação, o dever de casa. Há muito a ser feito, irmãos. E nós, às vezes, por não buscarmos essa santificação, nós perdemos de vista o que Deus pode fazer através de um povo santo. Foi Moody, né, que ouviu algo dessa natureza. Nós somos incapazes, ele ouviu no banco da igreja. Nós somos incapazes de imaginar o que Deus pode fazer através de um homem que santifica a sua vida. E ele lá no seu coração diz, Senhor, eu quero ser esse homem. E quem foi Moody, né? Um homem usado por Deus no seu tempo, um grande pregador da palavra do Senhor. Mas o poder não estava em Moody. O poder estava onde sempre esteve, onde sempre estará, em Deus. O segredo é o quanto nós nos comprometemos com Deus a fim de sermos usados por Ele dessa maneira. Sabe? Por isso nós precisamos atentar. Nada de sermos meninos na fé. Amém. Nada. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Buscar esse alimento, sabe como? Já viu uma criança quando está com fome? Já viu a expressão cara feia para minha fome? Verdade. Vamos fazer cara feia, irmãos. Vamos fazer cara feia para essa estagnação que muitas vezes nós nos encontramos. Expressar a nossa fome. Fome por crescer diante de Deus, por conhecer a Deus, em santidade, em fé, em conhecimento, sabe? Fazer cara feia de fome mesmo nesse sentido. Criancinha, quando está com fome, já viu? Não fica rindo pra você, não. Ela fecha o carinho assim, ó. Davi franze a testa assim. Fala para Juliana,
Quer mamar, está com fome. Assim temos que ser nós. Ansiarmos nesse sentido por alimento espiritual para que cresçamos. Amém. Esse é o desejo de Deus. Que Deus nos abençoe. E Amém. que esse, se ainda não é, seja o nosso desejo também como igreja, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Amém. Vamos falar em oração na quinta-feira, desculpe. Nós temos aí a nossa reunião de oração. No domingo pela manhã, às 10 horas, nós temos nossa escola dominical com o nosso professor, o presbítero Wilson. Temos abençoado a cada domingo. E os nossos cultos no domingo à noite, aí às 19h30, estão sendo presenciais aqui no templo, né? E, obviamente, observando todas as regras da flexibilização. Você que está aqui na live é o nosso convidado, quem sabe, você tem um tempinho aí no domingo de vir à igreja e cultuar a Deus com esse povo que talvez você só conheça ainda, né? Virtualmente. Mas eles são tão agradáveis pessoalmente quanto virtualmente, tá? Tia Bia quer falar alguma coisa? Desculpa. Pastor, a Franciele, que está nos visitando aí,